Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, nós estamos indo para a sexta aula de doutrina da igreja. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na igreja, que é a adoração. E o Gruden define adoração como atividade de glorificar a Deus em sua presença com nossa voz e com nosso coração. Colossenses 3,16 fala sobre habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Eu quero ler aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A igreja, eu tenho visto que a igreja tem crescido na adoração. Houve um tempo que nós tivemos uma adoração, infelizmente, centralizada em homens. As canções eram tudo o eu quero, o eu preciso, o faz em mim, realiza na minha vida, e acabava faltando aquela centralidade em Deus, em Cristo. Mas eu tenho visto que várias canções têm sido resgatadas e o louvor e a adoração da igreja é essencial que seja um louvor, que seja uma adoração centralizada em Deus. Eu quero falar aqui, passando para as consequências da adoração. Nós precisamos entender a adoração de forma individual, onde um indivíduo adora e glorifica a Deus no seu dia a dia, com o seu estilo de vida, na sua prática, na sua forma de ser, de agir, de falar, até de pensar, na sua conduta diária, como um estilo de vida. A adoração para aquela pessoa ali é a vida dele. Mas nós queremos mencionar aqui nessa matéria de hoje, nessa aula de hoje sobre adoração, a adoração congregacional, a adoração como uma prática de cantar, de glorificar, de adorar a Deus com a voz, mas também com aquilo que é mais profundo do nosso ser, que é com o nosso coração. A adoração como uma forma de culto, onde nós congregamos e ali nós temos a oportunidade, a condição de adorar a Deus de todo o nosso coração, com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos, porque a adoração ela envolve muitas práticas da nossa vida. Então, sendo um culto, ela significa também uma maneira de servir. Lá no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servir ao Senhor com alegria, é uma maneira de adoração. E sobre as consequências da adoração, hoje nós vamos falar rapidamente de 7 consequências da adoração. A primeira, alegramo-nos em Deus. A segunda, Deus alegra-se em nós. Olha aí a alegria trazida para nós através da adoração. Nós nos alegramos e nós também alegramos, Deus se alegra em nós, na nossa vida, na vida dos seus filhos. E eu já percebi, muitas pessoas chegam na igreja, às vezes abatidas, entristecidas, desanimadas, com a fé talvez ali pequena, abalada, mas no momento da adoração, isso é restaurado dentro de nós, porque a adoração, ela move no nosso coração e ela quebra, ela remove essa angústia e essa tristeza por causa da pessoa de Jesus dentro de nós. Terceiro também, o terceiro ponto, nós nos aproximamos de Deus,
Quando nós buscamos o Senhor, nós também somos achados por Ele. E é esse encontro onde nós nos aproximamos de Deus. E o quarto ponto, que é Deus também que se aproxima de nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então nós também experimentamos essa proximidade. O nosso relacionamento com Deus, ele é afetado diretamente pela adoração. Ocorre através da adoração uma intimidade, um relacionamento que dia após dia ele vai se aprofundando. E nós conhecemos mais de Deus e também nos deixamos conhecer, somos conhecidos por Deus a cada momento, não porque Deus não nos conheça, porque na sua soberania Deus sabe de tudo na nossa vida, mas é porque nós temos a confiança de nos expor mais e de deixar-nos ser conhecidos por Ele. Também o quinto ponto, Deus ministra a nós. Deus ministra nos nossos corações. Nós vemos o encontro da mulher samaritana com Deus, com Jesus, lá em João 4. Ali eles falam muito sobre o que é adoração, sobre o lugar da adoração, mas no final aquela mulher entende que a adoração, ela é quando nós nos encontramos com Cristo e Ele se manifesta na nossa vida e nós temos aquele momento de contemplar a sua beleza e entender que Ele é o Cristo vivo, que Ele é o único digno de louvor, de honra, de glória, de adoração e que não há outro Deus semelhante a Ele. Então nós somos ministrados por Deus. Isso é algo que ocorre dentro de nós, essa ministração. O sexto ponto, os inimigos do Senhor fogem. Gente, eu gosto muito do texto que está em Atos 16, que fala ali de Paulo e Silas, quando eles estavam aprisionados ali na cadeia. Eles tinham sido torturados, eles tinham sido açoitados, eles não sabiam qual que seria o dia de amanhã, eles estavam na incerteza do dia de amanhã, eles estavam num momento difícil. No entanto, eles não murmuraram, eles não reclamaram. O que a Bíblia menciona que eles fizeram é que eles começaram a cantar louvores a Deus. E foi através desse louvor, dessa adoração, enquanto eles engrandeciam o nome do Senhor, foi que as cadeias foram quebradas. E quando aquelas cadeias foram quebradas, aquele carcereiro que estava ali, ele já puxou da espada, ele ia se matar, porque ele acreditava que todos que estavam ali iam fugir. E ele tinha uma responsabilidade em cima daquela prisão ali, de guardar, de estar ali escoltando aqueles presos para que nenhum deles fugissem. Mas naquele momento ali também nós vemos que Paulo, ele diz para ele, não faça nada, porque todos nós estamos aqui, nós não vamos fugir. E o que foi que aconteceu com aquele carcereiro e com a sua família? Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Foi o que aconteceu com aquele carcereiro. Foi uma palavra de Deus para ele naquele momento. E ele creu, e tanto ele como a sua casa foram salvos. E esse é o sétimo ponto. Os descrentes sabem que estão na presença de Deus. Realmente, quando uma igreja está congregada e todos estão reunidos em adoração, quando o povo de Deus está reunido em adoração, até o ímpio que não conhece a Deus, ele percebe que existe algo diferente ali e ele sabe que Deus é único e que é a presença de Deus naquele lugar. O ímpio, o descrente, ele vai saber que ele está na presença de Deus. Isso é muito importante e nós vemos também que pessoas são convertidas no meio da adoração. Até esses dias eu estava compartilhando, conversando algo com alguns irmãos e nós estávamos falando dos cânticos da nossa conversão, do momento ali da nossa conversão. A primeira vez que alguns falavam, a primeira vez que eu fui na igreja eu lembro que cantou esse cântico.
O outro falava assim, eu lembro que foi cantado um hino tal, lá na igreja, e eu lembro que foi na voz da pessoa tal. Nós lembramos disso porque o louvor e a adoração marca a nossa vida. Isso é muito importante. E o último ponto é a adoração, ela tem um valor eterno. Um valor eterno. A adoração é uma atividade que ela tem grande valor, porque adorar é fazer a vontade de Deus. O Pai procura adoradores, eu já disse isso, e quando nós adoramos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Não existe outro Deus que seja digno de louvor e adoração. Deus busca isso em nós, Deus busca isso nos seus filhos. Portanto, adorar a Deus é sim um dever do crente, mas também nós devemos fazer isso com prazer, com gratidão no nosso coração pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. E isso é o que nos move, que nos motiva a adorar a Deus em espírito e em verdade. E a adoração congregacional, ou seja, todo o povo de Deus reunido em adoração. Existe nessa tarefa, nessa missão, uma força sobrenatural e é um meio de graça pelo qual Deus abençoa o seu povo. Amém, meus queridos? Fiquem na paz, que Deus te abençoe.